Coisas assustadoras que as crianças dizem. Coisas assustadoras que as crianças dizem são relatos reais de pais que dizem ter ouvido de seus filhos coisas assustadoras. Um fórum da internet levantou a questão: qual foi a coisa mais assustadora que seu filho já disse para você? Trouxemos 55 respostas perturbadoras e assustadoras. Um filho de um amigo meu disse a ele: Papai, eu te amo tanto que quero cortar sua cabeça e carregá-la por aí para que eu possa ver seu rosto quando quiser. Minha filha de 3 anos estava de pé ao lado de seu irmão recém-nascido, olhando para ele. Então, ela se virou para mim e disse: Papai, é um monstro. Devíamos enterrá-lo. Meu primo costumava assustar sua mãe quando criança. Sempre que sua mãe perguntava por que ele fez algo mal, ele sussurrava: o diabo me disse para fazer isso. Eu estava cuidando de uma menina e ela perguntou onde eu tinha estacionado meu carro. Apontei para fora da janela, ele estava do outro lado da rua. Ela olhou para mim e disse: vá até ele sem olhar para os dois lados. Perguntei por quê e ela respondeu: quero ver alguém morrer. Uma noite, eu estava levando meu filho de 3 anos para a cama. Ele disse: adeus, pai. Eu o corrigi: não, dizemos boa noite. Ele respondeu: eu sei. Mas desta vez é adeus. Eu tive que voltar e ver como ele estava algumas vezes durante a noite, para ter certeza de que ele ainda estava lá. Meu filho de 3 anos estava abraçando sua avó. Ele segurou o rosto dela com as mãos, olhou direto nos olhos dela e disse: você está muito velha e vai morrer em breve. Depois ele ficou olhando para o relógio. Minha garotinha passou por uma fase em que dizia constantemente oi para as coisas. Oi, 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 oi. Um dia, ela estava sussurrando algo estranho, então perguntei a ela: o que é que você está dizendo? Ela se virou para mim e apenas sussurrou: morra, 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 morra. Minha sobrinha estava dormindo na casa dos meus pais uma noite. Ela tinha todas as luzes acesas no quarto de hóspedes. Perguntei se ela tinha medo do escuro e ela disse: não. Tenho medo do que está no escuro. Minha filha de 5 anos disse: mamãe, quando você morrer, quero colocá-la em uma jarra de vidro para que possa mantê-la e vê-la para sempre. Meu filho de 6 anos riu e respondeu: isso é estúpido. Onde você vai encontrar um pote tão grande? Minha filha de 3 anos estava segurando seu irmão recém-nascido pela primeira vez. Ela olhou para mim e perguntou inocentemente: então, eu não deveria jogá-lo no fogo? Minha irmã estava grávida e estávamos conversando na mesa da sala de jantar. Meu filho de 4 anos perguntou à minha irmã se havia um bebê em sua barriga. Ela disse a ele que havia. Ele deslizou para fora da cadeira e foi para a cozinha, dizendo: precisamos tirar isso. Eu vou pegar a faca. Quando meu filho era pequeno, às vezes eu o segurava e fingia comer seu rosto, dizendo: não, não, não. Um dia ele disse: eu nunca vou comer sua cara, mamãe. Vou cortar e usar como máscara. Meu primo de 5 anos fez um desenho de um monstro preto horrível. Então, ele olhou para mim e disse: ele me disse para desenhar isso. Ele está vindo atrás de você. É melhor você se esconder. Quando eu tinha cerca de 3 anos, nossa gata teve gatinhos, mas todos morreram. Perguntei a meu pai se poderíamos fazer cruzes para eles, e ele foi fazer. Enquanto ele fazia, perguntei: não são muito pequenas? Ele me perguntou: o que você quer dizer? E eu respondi: não vamos pregar eles? Depois de alguns minutos de silêncio, ele respondeu: não vamos fazer isso. Minha mãe adora contar esta história. Aparentemente, quando eu tinha 5 ou 6 anos, eu disse a ela que os alienígenas roubaram seu filho verdadeiro e o substituíram por mim, uma cópia exata. Eu disse que um dia voltaria ao meu planeta natal, mas ela não deveria ficar triste, porque seu filho verdadeiro estava tendo uma vida boa em nosso zoológico. Meu primo foi expulso de uma pré-escola católica porque tirou o sapato e disse a uma das freiras: cale a boca ou arranco seu olho com meu sapato, porque sou o filho do diabo. Aparentemente, essa foi a gota d'água.
Acordei de um sono profundo por volta das 6 da manhã. Minha filha de 4 anos estava parada perto de mim e seu rosto estava a centímetros do meu. Ela olhou bem nos meus olhos e sussurrou: "Quero arrancar toda a sua pele." Por alguns segundos, fiquei apavorado. No meu estado de sono confuso, eu não sabia se estava sonhando ou se estava acontecendo. Então, eu percebi por que ela estava falando isso. Eu havia sofrido queimaduras de sol na semana anterior e minha pele estava começando a descascar. Minha sobrinha estava sentada no sofá com uma expressão estranha no rosto. Perguntei a ela o que ela estava pensando e ela disse: "Estou imaginando as ondas de sangue correndo sobre mim." Acontece que eles tinham acabado de voltar de um museu de ciências local. Houve uma exposição sobre o sistema circulatório do sangue no corpo humano. Meu filho de 3 anos estava me dizendo que havia um homem em seu quarto. "Mamãe", disse ele. "O homem tem grandes olhos amarelos e está olhando para você." Tentei dizer a ele que não havia nenhum homem e meu filho apenas me disse: "Ó, ele está se escondendo agora." 2 minutos depois, ele disse: "Oh, não, mamãe, você o deixou muito bravo. Agora ele diz que virá quando você estiver dormindo." Algum tempo depois, ele me disse: "Não vou fazer 4 anos. Estou morrendo e você vai me colocar no chão, no buraco." Eu assegurei a ele que não era verdade e perguntei quem havia dito isso a ele. Ele ficou muito quieto e respondeu: "O homem me contou." "Mas vou ficar com medo, então depois de 3 noites você vai morrer também e vir comigo." Eu estava no porão da casa da minha amiga com seu filho de 3 anos. Ele pegou minha mão, me levou até uma chaminé de tijolos que tinha uma porta de metal enferrujada e disse: "É para lá que vão os bebês mortos." Eu estava olhando casas com meu irmão e seu filho de 4 anos. Quando passamos pela escola, o garotinho disse: "Se você comprar uma casa, aqui é onde seus filhos irão para a escola." Então, passamos por uma piscina e o garotinho disse: "E é aí que seus filhos vão para a piscina." Então, passamos por um cemitério e ele disse: "E é aí que você vai enterrar seus filhos." Uma noite, quando minha filha tinha 4 anos, eu a ouvi conversando em seu quarto. Eu coloquei minha cabeça para dentro e perguntei se ela estava falando comigo. "Não", respondeu ela. "Eu estava conversando com o garotinho que mora no meu armário, ele está morto." Eu, brincando, perguntei ao meu priminho: "Qual é a melhor maneira de conseguir uma namorada?" A resposta dele foi: "Diga a ela para ser minha namorada ou ela nunca mais verá os pais." Um dia, do nada, meu filho de 5 anos disse: "Antes de eu nascer aqui, eu tinha uma irmã, certo? Ela e minha outra mãe estão tão velhas agora. Eles estavam bem quando o carro estava pegando fogo, mas eu com certeza não estava." Um dia, meu filho de 3 anos abraçou minha esposa e disse: "Muito sério, mãe, eu prometo que nunca vou mastigar seus ossos." Minha filha de 5 anos tinha terror noturno e às vezes gritava durante o sono. Uma noite, eu disse: "Mamãe está aqui." "Tudo bem." Ela olhou diretamente para mim e gritou: "Mamãe? Mas quem está atrás de você?" Quando meu irmão era muito jovem, ele era sonâmbulo. Minha mãe estava tentando fazê-lo voltar para a cama. Ele disse: "Eu vou, mas o diabo está atrás de você." Um dia, meu filho de 4 anos disse: "Meu cérebro está me dizendo para fazer coisas que não quero fazer. Só espero que seu cérebro não esteja lhe dizendo: queime-os. Queime todos eles." Quando criança, eu dizia a meus pais diariamente que eles não eram meus pais verdadeiros e que meus pais verdadeiros morreram em um acidente de trem. No início, eles acharam que era fofo, mas depois de alguns meses assim, eles disseram para eu parar com a minha história. Do nada, minha filha de 2 anos disse: "Se você ficar quieto, continuará vivo." Eu ainda não tenho ideia de onde ela inventou isso. Minha filha e sua amiga estavam falando sobre dinossauros. Eu perguntei a ela: "Se você fosse um T-Rex, o que você comeria?" Ela ficou muito séria, me olhou bem nos olhos e disse: "Crianças, eu comeria crianças." Meu filho de 5 anos me deu um cartão que ele fez na escola. Na frente, dizia: "Como você se vê?"
Ele havia desenhado uma foto minha caminhando em uma clareira. Eu estava cercado por um céu azul, um sol escaldante, grama verde e borboletas. Havia um grande sorriso no meu rosto. Dentro, dizia: "Como você realmente é?" Havia uma foto minha em uma cela de prisão, segurando as barras e chorando. Eu trabalho em uma pré-escola. Há uma pequena cozinha de brinquedo em nossa sala de aula que as crianças usam para brincar de casinha. Havia uma garotinha que estava brincando com uma boneca, balançando-a para frente e para trás e cantando para ela. De repente, ela enfiou no forno de brinquedo, fechou a porta com força, se virou para mim e disse: "Às vezes, bebês ruins vão para o intervalo." Minha mãe me disse que quando eu era uma garotinha, vi um cara no supermercado e comecei a gritar e chorar. Foi tão ruim que tivemos que sair e quando voltamos para o carro, minha mãe perguntou o que havia de errado. Eu disse a ela que ele me tirou da minha primeira mãe e me escondeu debaixo do chão e me fez dormir por um longo tempo até que eu acordei com minha nova mãe. Isso assustou totalmente minha mãe. Minha filha me contou que há uma mulher em seu quarto que a observa e dorme no teto acima de sua cama. Ela também diz que a mulher não gosta de mim e quer comer meu coração. Poucos dias depois que meu pai faleceu, minha mãe e eu fomos acordados no meio da noite por um barulho furioso de batidas. Descemos para encontrar minha irmãzinha tentando desesperadamente abrir a porta dos fundos, gritando: "Ele quer voltar. Temos que deixá-lo voltar." Tivemos um pequeno incêndio no quintal e meu primo bebê pegou um galho, acendeu e ficou olhando para ele por alguns minutos, murmurando: "Queime, queime, queime." Eventualmente, quando todo o graveto pegou fogo, ele começou a rir loucamente e a gritar com uma voz profunda e demoníaca: "Queime! Queime! Queime!" Foi assustador. Minha mãe me disse que, quando eu era criança, perguntei a ela como era morrer. Quando ela disse que não sabia, eu disse a ela para não se preocupar, porque eu descobriria quando tivesse 21 anos. Minha tia estava muito doente e minha esposa e eu estávamos conversando sobre o custo dos preparativos para o funeral. Nosso filho de 4 anos entrou e disse: "Por que você simplesmente não a ateia a fogo?" Acontece que é assim que ele pensava que a cremação funcionava. Estávamos pegando minha sogra no aeroporto. Enquanto esperávamos, meu marido pegou nosso filho e brincou sobre jogá-lo por cima do parapeito. No caminho para casa no carro, nosso filho passou as próximas 3 horas fazendo um livreto intitulado "Todas as vezes que meu pai tentou me matar." Havia ilustrações que o mostravam em todos os tipos de perigo, incluindo ser jogado na privada por meu marido. Minha sogra ficou horrorizada. Eu estava fazendo o jantar e minha sobrinha de 5 anos casualmente caminhou pela cozinha e disse: "Vou pegar você e vou fazer com que pareça um acidente sangrento." Isso me assustou muito, mas depois descobri que ela estava citando uma frase de um filme. Perguntei aos meus 3 filhos o que eles queriam fazer quando crescessem. Meu filho de 10 anos disse: "Quero ser professor." Meu filho de 8 anos disse: "Eu quero ser um escritor." Meu filho de 6 anos disse: "Eu quero operar a máquina que corta cabeças de galinhas." Eu estava dando banho em minha filha de 6 anos e ela tinha 2 Barbies na banheira com ela. Uma das Barbies não tinha cabeça. A cabeça estava flutuando na água. Pedi a ela para recolocar a cabeça porque era assustador. Ela respondeu: "Por que, mamãe? Não é real. Se fosse real, o banho estaria cheio de sangue, e isso seria assustador." Uma noite, eu estava lendo uma história para dormir para minha sobrinha de 3 anos e adormeci. Quando acordei, estava escuro e assustadoramente silencioso. Havia uma luz noturna acesa. Eu me virei e vi minha sobrinha. Seus olhos estavam bem abertos e ela estava olhando para mim. Então, ela sussurrou: "Como você saiu da sua caixa?" Perguntei ao meu sobrinho o que ele desenhava e ele respondeu: "Uma máquina de fazer esqueletos." Em uma inspeção mais aprofundada, vi que ele não tinha desenhado uma máquina de fazer esqueleto, mas sim uma máquina de remoção de carne, completa com homens nus gritando e um canal para o sangue. Arrepiante.
Certa noite, minha esposa e eu estávamos dando banho em nossa filha, quando, de repente, ela disse: "Vocês, humanos, me trouxeram aqui." Levamos 4 meses para descobrir que era uma frase que ela ouviu em um filme. Tarde da noite, eu estava sentada à mesa da cozinha da minha amiga quando sua filha entrou na cozinha e disse: "Mamãe, quando eu era mais velha, bati o carro e morri. Posso beber algo?" Minha amiga calmamente deu à filha um copo de leite e a mandou para a cama. Isso me deu arrepios, mas minha amiga não queria falar sobre isso. Ela começou a chorar e me disse para nunca mais tocar no assunto. Quando eu tinha 6 anos, mudamos de casa. Eu disse à minha mãe: "A senhora que morava aqui me disse que odeia o papel de parede e você está encobrindo o bilhete dela." Ela apenas pensou que era uma divagação infantil e se esqueceu completamente disso. 12 anos depois, minha mãe estava redecorando a casa. Ela tirou o papel de parede do sótão e encontrou um bilhete de suicídio riscado na parede. Quando minha mãe estava grávida, meu irmão mais novo entrou na sala e apontou uma arma de fogo de brinquedo para a barriga dela. "Ah não! Não atire em mim!" Minha mãe disse brincando. "Não se preocupe, mãe", respondeu ele. "Não estou tentando matar você, estou apenas tentando matar o bebê." Uma amiga minha trouxe seu filho de 3 anos para o meu apartamento. Perguntei a ele qual era seu feriado favorito. Ele respondeu: "Gosto do Halloween porque gosto de doces e da morte." Eu estava cuidando da minha própria vida, trabalhando na garagem, quando a porta se abriu e meu filho de 2 anos apareceu e perguntou: "Papai, você já está morto?" Eu respondi: "Não." E então ele apenas lentamente fechou a porta. Eu estava na casa de um amigo quando seu primo de 6 anos estava se preparando para ir para a cama. Ele deu a volta, dando a todos um abraço de boa noite. Eu disse a ele: "Bons sonhos." Ele parou no topo da escada, se virou e com uma cara muito séria disse: "Vou controlar seus sonhos e torná-los pesadelos." Meu filho tinha 4 anos e sua irmã quase 2. Eu tinha que ir a uma reunião e não consegui ler uma história de dormir para eles. Prometi que leria 2 na noite seguinte para compensar. Meu filho disse: "Está tudo bem, mãe, a tia Tracy vai ler para nós." Senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem. "Quem?" Eu perguntei. "Tia Tracy, mãe", disse ele. "Ela se parece com você." Depois de irmos para a cama, ela lê e canta para nós. Eu nunca disse a eles que era uma gêmea idêntica e que minha irmã morreu ao nascer. Seu nome era Tracy. Minha esposa estava fazendo um sanduíche para nosso filho de 4 anos. Ele estava olhando para ela com muita atenção e ela perguntou o que ele estava fazendo. Ele respondeu: "Estou vendo você fazer um sanduíche, e então eu saberei como fazer quando você morrer." Certa noite, enquanto eu preparava o jantar, minha filha de 4 anos entrou e quis ajudar. "Você não vai tocar no fogão, vai?" Eu perguntei. "Não", respondeu ela. "Você sabe por que não deve tocar no fogão?" Eu perguntei. Ela olhou para mim e, em um tom muito sério, respondeu: "Porque eu poderia me queimar e morrer e então você teria que me comer." Gostou da história? Dê um like no vídeo para dar uma força ao nosso canal. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para receber novidades. Acesse nosso site oficial, que está cheio de histórias arrepiantes. Obrigado pela visita, até a próxima.